Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora com os seguintes destaques. Presidente Dilma Rousseff agora é oficialmente ré em processo que acusa de crime de responsabilidade. A continuidade do processo foi aprovada na madrugada de hoje, com mais votos do que os necessários para a cassação definitiva. Serviços de saúde pública em alerta com as novas doenças que podem chegar com os participantes dos Jogos do Rio. Supremo Tribunal Federal absolve candidato à Prefeitura de São Paulo. Condenado por peculato em primeira instância, Celso Russomano agora escapa da Lei Ficha Limpa e segue na campanha. Os superalimentos são histórias da carochinha. Nutricionistas alertam, é possível ter tudo o que o organismo precisa sem gastar mais. Hoje tem dica de leitura. São contos de fada à brasileira, lendas do nosso país e 52 histórias que percorrem todos os estados. Uma brincadeira séria que não tem crise. Brasileiros dão show na indústria dos games e faturam alto com a diversão. A gente está sempre dando recomendações aqui, né, para manter uma saúde bacana com a alimentação, mas cuidado aí, viu? Super caros e superestimados. Os chamados superalimentos que estão aí na moda podem sim trazer benefícios, como ajudar a prevenir doenças, mas não fazem milagres, não. Exatamente. Nossas frutas, verduras, legumes e os grãos são mais fáceis de encontrar, bem mais baratos e dão ao nosso organismo todos os nutrientes necessários para uma vida mais saudável. Tão pequena e com fama de ser super poderosa. Esta é a goji berry, fruta que veio da China, rica em vitamina C. Mas o preço não é dos mais saborosos. R$ 54,00 o quilo. Dá para ter saúde gastando menos. Tem várias frutas que a gente tem na nossa natureza, né? Então, várias frutas com antioxidantes. E aí tem uma gama enorme, né? A gente observa efeitos antioxidantes nas frutas amarelas, por exemplo. Então, o mamão, a manga, o pêssego. Alimentos que prometem prevenir doenças, dar mais energia, vitalidade. A quinua, por exemplo, ficou famosa por reduzir o colesterol, regular o intestino. O preço, até R$ 55,00 o quilo. A aveia é uma boa alternativa e custa só R$ 3,50. A semente de chia, que tem ômega 3, pode ser substituída por linhaça e por peixes, como a sardinha. A indústria divulga que o mirtilo reduz o risco de doenças cardiovasculares por ter a antocianina, que também está presente na jabuticaba, uva e berinjela. Mas atenção, para esta nutricionista não existem estudos suficientes para comprovar a eficácia dos superalimentos. O segredo ainda é a boa e velha alimentação saudável. O mais importante é a gente ter uma alimentação equilibrada, fazer atividade física, evitar estresse, dormir bem, né? E com isso ter uma alimentação rica em produtos de origem natural. Está completando 10 anos, a gente já falou disso na entrevista da semana, né? Semana passada. Internacionalmente, uma das mais elogiadas leis com referência aí à proteção da mulher em situação de violência, principalmente a doméstica. Há muito que celebrar, mas também, ainda, claro, há muito pelo que se lutar. Essa semana foi anunciada, só para a gente ter uma ideia, né? Somente nessa semana foi anunciada a primeira delegacia da mulher com funcionamento 24 horas na capital paulista. Antes era quase como um atendimento aí só em horário comercial, né? Quem passa pela região da no centro da cidade, já esbarrou na homenagem que o Tribunal de Justiça encomendou para celebrar esses 10 anos da lei. Está aí, ó, atrás da Adriana Cimento, que é a repórter que conta pra gente que espetáculo aí visual de artes plásticas no meio da cidade é esse. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Esse painel aqui cheio de cores e de significado, ele foi inaugurado na segunda, ainda está nos retoques finais. A autoria do Alexandro Silva e do Grupo Opni. Eu vou conversar aqui com o Val, que é um dos artistas do Grupo Opni. Val, por que vocês escolheram esse local para fazer a obra? Não, a gente escolheu esse local por causa que aqui tem um grande fluxo de pessoas, né? Está na frente do Tribunal de Justiça, onde que várias mulheres vêm ser atendidas aqui, que sofreram agressões, né? E a gente está querendo falar para elas que a gente estamos com elas, né? Com essa luta aí que é tão importante. Tá ótimo. Ó, eu vou conversar também com o Todd, que me falou que o objetivo é provocar reflexão, mas que ele nunca sabe o que vai chegar. E você, ao longo aqui do trabalho, ouviu muitas histórias, né, Todd? Sim, a gente ouviu uma história de uma mãe, por exemplo, que veio lá de Manaus, que está combatendo com uma doença da filha.
dia após dia. Tem a história da Lola, que é uma amiga que a gente fez, que está lutando contra o câncer. Então a gente tem uma troca muito grande aqui, né? E a ideia é mais do que só colocar a reflexão e sim trazer a prática, né? Então a gente do Grupo Opni se vê com uma certa obrigação de tentar fazer uma provocação e colocar em prática, que é o mais importante. Ah, ótimo, obrigada por ter conversado com a gente. Aquela moça morena que vocês viram é a Maria da Penha e assim como o Todd e o Val falaram, a gente espera que esse painel aqui, para lembrar sobre a importância da Lei Maria da Penha, ajude a conscientizar todo mundo da importância de se combater a violência contra a mulher, Alto. Aí, Adriana, obrigado pelas informações. É isso, né? A sociedade como um todo, seja qual for a sua área, tomar posição, se colocar em defesa dos direitos das mulheres nessa hora é fundamental. Gabriela. E só para lembrar que essa é uma questão humana, independe de ideologias. A gente fala agora da alimentação das grávidas. Sabe aquelas estranhas combinações alimentares que elas costumam fazer? Os famosos desejos que aparecem de repente, as gestantes raspam o prato? Pois é, não é capricho não, viu? As mudanças hormonais explicam essa mudança de paladar durante a gestação. Cada grávida com seu desejo. Que o diga Rebeca, que está com 9 meses de gestação. Eu queria aquele cachorro-quente de pracinha de centro de cidade, entendeu? E aí a gente resolveu isso rapidinho, a gente correu pra rua e a gente comeu o bendito do cachorro-quente prensado. Rebeca garante que isso não é frescura. A gente pensa naquilo, chega até a encher a boca de água e a gente quer e tem que comer, não adianta. Se não comer, não passa à vontade. Durante a gravidez é comum as gestantes terem vontade de misturar alimentos bem diferentes. E a explicação disso está na alteração de hormônios. Durante a gravidez, as mucosas, tanto da boca quanto a mucosa nasal, elas ficam mais entumecidas, mais inchadas, devido aos hormônios, às alterações hormonais que ocorrem no corpo dela. Alimentos que antigamente ela jamais sonhou em querer comer, que ela tinha aversão a eles, ela pode ter vontade de comer agora na gestação, e outros alimentos, muitas vezes, que eram os alimentos preferidos do dia a dia, ela pode passar a ter aversão, sentir náuseas e passar mal com eles. O médico afirma que esses desejos podem durar toda a gravidez, mas são mais comuns entre a 8ª e a 12ª semanas. A posição do estômago, muitas vezes ela sente um pouquinho mais de refluxo, um pouquinho mais de gastrite, então é muito comum as grávidas preferirem alimentos mais cítricos, principalmente o limão, por exemplo. Então é muito importante falar que isso é uma realidade. Nos primeiros meses desse ano, a epidemia de Zika e a preocupação com o mosquito da dengue geraram aí muita especulação. A gente falou bastante sobre isso, né? Sobre a viabilidade da execução, inclusive, dos jogos aqui no Brasil. Lá fora, a turma reclamou pra caramba, né? Mas teve um outro lado também, né? Pouco se falou sobre os riscos dos estrangeiros trazerem ao país novas e velhas doenças que não estavam mais por aqui. Com medo da Zika e da dengue, alguns atletas abriram mão das suas vagas no Rio, como os tenistas Milos Raonic, do Canadá, e os irmãos Bryan, dos Estados Unidos, que eram favoritos ao ouro. A goleira Hope Solo veio, mas deixou claro em uma postagem no Instagram que estava preocupada com o mosquito. O risco não existe só para quem vem de longe. Os estrangeiros também podem trazer na bagagem doenças que já não são mais registradas por aqui. Um exemplo é a febre amarela urbana. A febre amarela é uma doença de notificação compulsória na suspeita, ou seja, não há que se haver a confirmação para você notificar as autoridades sanitárias. E rapidamente as autoridades sanitárias montam um esquema para vacinação. O Brasil já está livre do sarampo, mas Europa e Estados Unidos não. Um exemplo foi o surto na Disneylândia no ano passado. A rubéola, comum na África, não tem casos aqui desde 2008 e as grávidas são o principal grupo de risco. Gripe e meningite podem ser transmitidas em grandes concentrações de pessoas, mas esse infectologista garante que não há motivo para pânico. Na verdade, essas doenças são risco tanto para os visitantes que vêm ao Brasil, quanto para a população local, porque os visitantes também podem transmitir as doenças, né? Estamos recebendo visitantes do mundo inteiro. Então eu diria que é um momento de atenção maior, mas não um momento de uma preocupação exagerada e principalmente não é um momento de se ter medo. Fã de tecnologia, o brasileiro já se destaca mundialmente como criador de jogos. Pois é um mercado interessante, é um mercado que fatura mais do que o cinema e a música. Os estúdios de games nacionais devem movimentar mais de 20 milhões de dólares esse ano.
Neste ano, pela primeira vez, um jogo brasileiro venceu uma das principais competições do mundo, o Festival de Games Independentes. Criado no Rio Grande do Sul, o Horizon Chase foi o primeiro a receber financiamento de R$1,5 milhão do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nos últimos anos, os negócios internacionais das empresas brasileiras que produzem games tiveram crescimento de dar inveja a qualquer outro setor da economia, principalmente em época de crise. Em 2014, 35 estúdios exportaram games e faturaram quase $3 milhões. No ano passado, o número de empresas aumentou 57% e o faturamento saltou 260%. Neste ano, já são mais de 100 estúdios e a expectativa é praticamente dobrar o faturamento. Para este professor, o acesso à tecnologia e a cursos de graduação tem ajudado a impulsionar os brasileiros neste mercado. Quando o assunto é tecnologia, o Brasil tem bons talentos, sim. Então é um mercado com grande potencial de crescimento, né, e pouco explorado ainda. Foram 2 anos para desenvolver o Perônio, um jogo que mistura realidade aumentada com virtual, em que o personagem explora várias profissões. E assim, os games made in Brasil ajudam o setor a faturar mais do que o cinema e a música. Essa salada aqui de culturas do Ocidente, do Oriente, faz com que a gente tenha uma coisa muito própria. Outras notícias do Brasil, dados apontam uma ligeira melhora na economia, mas ainda não dá para cravar que o país esteja saindo do pior momento da crise. Veja no nosso giro. As vendas no varejo ficaram praticamente estáveis em junho, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. A leve alta foi registrada principalmente nos artigos de uso pessoal e doméstico, e vestuários e calçados. Mas em comparação ao mesmo período do ano passado, o mês apresentou queda de mais de 5%. Os resultados são melhores do que os esperados pelos economistas, mas apesar desse leve sinal de melhora, o varejo acumula queda de 7% ao ano. A primeira sessão da CPI da merenda na Assembleia Legislativa de São Paulo foi encerrada por falta de quórum. Os deputados deixaram a sala de reuniões após declarações de delegados da Operação Alba Branca, que investiga a suspeita de fraudes no fornecimento de alimentos para escolas estaduais e municipais. A base governista é ampla maioria na comissão. Estudantes foram proibidos de acompanhar a sessão. O presidente da CPI, Marcos Erbini, do PSDB, justificou a restrição ao número de cadeiras disponíveis para, segundo ele, garantir a tranquilidade dos depoentes. A Justiça proibiu a Prefeitura de São Paulo de usar a verba arrecadada com multas para cobrir custos da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. A ação movida pelo Ministério Público acusa a administração de Fernando Haddad de aumentar o número de radares para conseguir uma maior arrecadação e, assim, pagar salários, o que fere o Código de Trânsito brasileiro. O Executivo tem 60 dias para se adequar e deixar de usar o Fundo Municipal de Trânsito para esses fins. A Prefeitura deve recorrer. Agora, as notícias de Brasília. A presidente afastada Dilma Rousseff é ré e será levada a julgamento no processo de impeachment contra ela no Senado. Essa é a decisão da maioria dos senadores que concluíram a votação do caso na madrugada de hoje. O plenário, cheio, teve muita discussão. Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo e no comando dos trabalhos, negou todas as questões de ordem pedidas por dilmistas para tentar suspender a sessão. Foram 8 ao todo. A estratégia dos defensores do impeachment foi encurtar a sessão. Alguns abriram mão dos 10 minutos de fala. 47 dos 81 senadores ocuparam a tribuna. Pouco depois da 1 da manhã, o presidente da sessão anunciou o resultado. 59 votos pela continuidade do processo e 21 pelo arquivamento. Agora, a acusação tem 2 dias para apresentar argumentos e a lista de até 6 testemunhas. Depois da entrega, começa a contar o prazo da defesa, outras 48 horas para argumentos e lista de testemunhas. Só então o presidente do Supremo poderá marcar a data do início do julgamento, respeitando o prazo de 10 dias. Seria possível começar então em 25 de agosto. Todo o trâmite deve durar 5 dias. Na votação final, 54 senadores terão que votar pela condenação para que Dilma Rousseff perca o mandato e fique inelegível por 8 anos. Do contrário, ela reassume imediatamente e o processo é arquivado. E um outro assunto importante aí, situação de Eduardo Cunha. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, deve anunciar ainda hoje a data para o início da votação do processo de cassação de Eduardo Cunha. Mas nos corredores do poder, o mês de setembro é tido como certo. Isso por causa da pressão do Planalto para que Cunha só volte ao centro dos holofotes depois que o impeachment for página virada. Apesar de, aparentemente, aí, o governo ter os votos necessários no Senado para deixar de ser interino e assumir de vez
defesa, a faixa presidencial. Michel Temer não quer que nada mexa aí nesse delicado equilíbrio, né, do Congresso. Uma declaração de Cunha revelando bastidores vexatórios, por exemplo, poderia ter repercussão no Senado. Será que alguém duvida que Eduardo Cunha tenha muito o que contar? O Supremo Tribunal Federal absolve Celso Russomano da acusação de desvio de dinheiro público. Pois é, com essa decisão, o deputado federal escapa de ser enquadrado na lei da ficha limpa e pode concorrer à eleição para a Prefeitura de São Paulo. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu Celso Russomano do crime de peculato. O deputado federal foi acusado pelo Ministério Público de usar dinheiro da Câmara para pagar o salário da gerente da produtora de vídeo dele entre 1997 e 2001. A defesa alegou que Sandra de Jesus trabalhava para o gabinete em Brasília. Com a decisão, o deputado não será enquadrado na lei da ficha limpa e poderá concorrer à Prefeitura de São Paulo. O candidato do PRB está na liderança com 29% das intenções de voto, segundo o Ibope. Em 2014, Russomano foi condenado em primeira instância a 2 anos e 2 meses de prisão, pena que foi convertida em trabalhos comunitários e pagamento de cestas básicas. O parlamentar recorreu, mas em 2015 o caso foi remetido ao Supremo. A Procuradoria da República ainda pode recorrer ao próprio STF. E o ministro da Fazenda do governo interino, Henrique Meirelles, sofreu uma derrota importante ontem na Câmara. Foi quase um fogo amigo, né? Exatamente. O assunto foi a dívida dos estados. O congelamento dos salários dos servidores por 2 anos era uma condição inegociável para Meirelles, mas não passou e não passou por orientação do próprio Planalto. O pacote de socorro aos estados é uma das prioridades do interino Michel Temer, que chegou a usá-lo como moeda de troca para negociar apoio a seu governo. Por 282 votos contra 140, ele foi aprovado, com modificações importantes. A exigência de não conceder aumento ao funcionalismo por um período mínimo de 2 anos era o principal entrave para os deputados, que temem a repercussão negativa em ano eleitoral. Depois de 5 horas de discussão, o próprio relator do projeto, o deputado Espiridião Amin, retirou do texto, com autorização palaciana, o congelamento de salários. Os estados vão receber a ajuda financeira da União e terão que cumprir uma única condição: limitar os gastos por 2 anos ao teto da inflação do ano anterior. O projeto de lei ainda precisa passar pelo Senado. Porque ler é o remédio. Quarta-feira é dia da nossa dica de leitura. A dica de hoje é praticamente tirar férias, viu? Uma viagem pelo Brasil em 52 histórias. O nome do livro já explica bastante, é esse aí. São 52 breves histórias recolhidas em todos os estados. São lendas, contos de fada à brasileira, narrativas que se perpetuaram principalmente pela tradição oral. Personagens do nosso folclore estão nesse livro, a cultura dos índios, dos negros, dos imigrantes, de todo mundo que faz o Brasil. Uma das minhas favoritas é A Origem do Dia, uma lenda Camaiurá. No começo do mundo era tudo escuro, a gente sabe, né? Sempre noite, aquela confusão. As pessoas não conseguiam encontrar comida e começaram a morrer de fome. Mas aí, uns gêmeos, Inaê e Porã, encontraram uma solução que envolve uma aldeia, mandioca, escaravelhos, arara vermelha, vários outros pássaros brasileiros. Uma coisa muito bacana do livro. Do lado de cada história, a gente vê aí nas imagens, tem curiosidades sobre os elementos que aparecem nessas lendas. Nesse caso, fala das aves brasileiras, explica alguns rituais indígenas. É bem bacana, explica até algumas palavras do Tupi. É muito legal o livro. A gente tem lá em casa e se faz sucesso. Bacana. Isso aí. A seguir, as últimas dos Jogos Olímpicos, brasileiros avançam em várias modalidades. E mais, Donald Trump sobe o tom na campanha eleitoral norte-americana e é acusado de incitar a violência contra a adversária Hillary Clinton. A gente volta já. A gente volta com as notícias internacionais. As polêmicas na campanha presidencial norte-americana parecem não ter fim. Dessa vez, adivinha aí, começou com uma declaração de quem? Do próprio, né? Donald Trump. Não consegue ficar um dia sem uma polêmica. Em um comício em uma região muito conservadora do estado da Carolina do Norte, Trump convocou grupos pró-armas a darem um jeito para impedir que a democrata Hillary Clinton seja eleita para a Casa Branca. A declaração foi interpretada como uma incitação à violência. Alguns democratas chegaram a dizer que se tratava de uma ameaça de morte. Trump se defendeu, dizendo que se referia ao poder de influência dos defensores de armas, mas ressaltou que é preciso sim defender a segunda emenda da Constituição americana, que garante o direito de cidadãos terem armas, já que Hillary defende mais restrições no acesso às armas. A candidata democrata também está em apuros.
Familiares de vítimas do atentado a um consulado americano na Líbia em 2012 decidiram processar Hillary Clinton. Na época, ela era secretária de Estado e usou seu e-mail pessoal para discutir informações confidenciais, o que pode ter dado acesso a terroristas a informações privilegiadas. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela diz que o referendo que pode revogar o mandato do presidente Nicolás Maduro deve ocorrer só em 2017. O órgão considerou que não há tempo para realizar o pleito ainda esse ano, o que irritou a oposição. Os opositores tentam apressar o processo para que seja realizada nova eleição presidencial, o que só ocorre se Maduro for retirado do cargo até o fim desse ano. Incêndios desalojam mais de 400 pessoas na Ilha da Madeira, perto da costa portuguesa, e ameaçam o centro histórico da capital da ilha, Funchal. O fogo começou nos arredores da cidade e se espalhou rapidamente por conta dos ventos fortes e do calor intenso. Segundo as autoridades, quase 40 casas já foram destruídas e uma pessoa morreu. Dezenas de moradores estão internados, intoxicados pela fumaça. Gente. Valeu, até amanhã, Cadu. Vamos lá, até amanhã. Tchau, Cadu. E o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, hoje sobre os Jogos Paralímpicos. Uma ótima tarde para você. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau. Tchau.